Olá, bom dia. Estamos começando Mulheres Extraordinárias nesse agosto lilás. Eu tenho o prazer agora de receber a professora Udimar Pessoa, que é uma pesquisadora, né, sobre os assuntos de mulheres, quando se trata sobre assuntos que falem sobre mulher no nosso estado, seja na parte política, em qualquer assunto, diz que a senhora é o que mais entende de mulher nesse estado, é isso? Bom dia, Rose. É uma satisfação muito grande, né, ter aceitado esse convite que vocês me fizeram. Eu estudo, na verdade, a mulher potiguar desde 2009, a partir de um desafio que me foi posto. Eu fui para um evento em Recife e lá foi dito que Nísia Floresta era pernambucana. Pronto, aí tiraram ela daqui, foi? Mas há essa apropriação de Sim, Pernambuco pela produção cultural de Nísia, porque ela sim, escreveu em jornais de Pernambuco. sim. Ela estudou oficialmente em Pernambuco. E quem conhece o Rio Grande do Norte sabe bem que nós aqui, né, somos afetados pela síndrome do vira-lata, as coisas daqui não são nossas, né, já é Exatamente. tudo influência. E eles lá, pernambucanos, que todo mundo também sabe, Bairristas, né, que muito, valorizam demais o que é da sua terra. e principalmente a cultura que dá certo. E por conta disso, né, eu me tornei pesquisadora para defender quem é esta mulher potiguar, que desde Clara Camarão construiu uma história de pioneirismo e protagonismo na história e que nos é negado. Né? Recentemente alguém perguntou, a senhora atribui isso a quê? Eu, particularmente, como professora, eu atribuo isso ao advento do Enem. Porque antes, eu acho que você estudou História e Geografia do Sim, Rio Grande do Norte. exatamente, Meus é. filhos também. É. Então, minimamente, os alunos tinham acesso a essa informação. E hoje não se estuda mais, né? Nem se vê. Você acha que é importante? A gente está no agosto lilás, né? A questão da conscientização contra a violência contra a mulher. Por exemplo, está fomentando e fazendo com que mais mulheres conheçam essas histórias de mulheres fortes, mulheres que foram pioneiras, né? Isso também ajuda ao empoderamento, o fortalecimento das nossas mulheres, também para esse fim da violência? Com certeza. Tem uma hashtag que diz, fulana me representa. Sim, O que é essa representação? É alguém que nos inspira e que a gente procura ser igual ou parecida com aquela pessoa e seguir os passos dela. E também uma outra hashtag que diz ancestralidade. Ancestralidade estão todas as mulheres que nos antecederam, né? Em tempos passados, sim. e que, querendo ou não, nos influenciam sim, E que elas tiveram que viver muitas coisas para que a gente estivesse aqui hoje conversando, por com exemplo, né? certeza. A gente estava até falando aqui, né, por exemplo, porque a minha descendência é indígena, né? E aí tem a gente, eu desde muito pequena escuto essa história aqui lá, minha tetravó era uma índia dessas guerreiras, assim, lá de Carnaúba dos Dantas, né? Tanto é que tem até uma peça, alguma coisa que fala sobre essa índia Micaela Carnaúba dos Dantas, que foi retirada da tribo por um português, ficou em cativeiro, quer dizer, né? Eu fico imaginando, né? Pensando se essa história realmente for real, assim, né? É, todas as mulheres e que todas elas que tiveram que passar para que chegasse até mim, chegasse às minhas filhas, né? Então é muito importante que realmente essa história de buscar um pouco da história das mulheres da sua família, porque é o resgate do seu próprio poder. Com certeza. E essa palavra poder, ela é muito forte. A gente às vezes se questiona, né? Por que é que as mulheres só agora estão se apropriando do que é o poder de cada uma? Isso também tem a ver com essa legitimação de que viemos de mulheres fortes e por isso somos fortes Sim. e geramos filhos e filhas fortes com um pensamento diferente de que sim, ser mulher no mundo de hoje é uma conquista. Mas quem foi que construiu essa conquista para nós? Assim, eu sou muito apegada à memória e à história das mulheres que nos Honrar, antecederam. assim, honrar quem veio antes para que a gente possa ter, se apropriar dessa força mesmo. Porque se você não honra quem veio antes, você não consegue pegar o que é de força, Eu né, já fiz também. alguns exercícios, né, em alguns lugares que eu fui, a gente vai muito para o interior, e no interior eu digo, olha, é tão simples você construir sua árvore genealógica, você não consegue construir a árvore toda, mas você consegue minimamente 5, 6 gerações, se seus avós estiverem vivos, se tiver alguém, né, na cidade que possa contar.
Porque esse sentimento de pertencimento é muito da mulher. E eu digo que tem a ver com a gestação. Você gerar um ser sem saber gerar a sua história é confuso para mim. Sim. Então, eu estimulo as mulheres refletirem sobre, né, seu passado, quem foram seus antecedentes, para botar no papel, porque na hora que a gente escreve, se materializa ali um sentimento. A senhora também é palestrante sobre a Lei Maria da Penha, né? E nós estamos Isso. nesse mês do Agosto Lilás. Também, qual é a importância de difundir melhor para as mulheres a questão da lei, para que se entenda exatamente os caminhos que tem que se seguir? Enquanto o conhecimento, né, de massa, que a gente chama, a lei está fazendo 17 anos e, para quem conhece a história do Brasil, sabe que no Brasil as coisas demoram a pegar. A Lei Maria da Penha passou por isso, ela foi sancionada em 2006 e eu lembro até hoje que em 2009 foi feita uma campanha em massa a nível de Brasil dizendo que as mulheres precisavam perder o medo de falar sobre violência doméstica. Em 2009, se não me engano, inclusive eu era secretária da Mulher. Nessa época, a gente, né, trabalhava muito essa questão da difusão da Lei Maria da Penha. Exatamente. Então, assim, você viveu na pele, Sim. né? Eu lembro de você, secretária. Foi, inclusive, a primeira secretária da mulher do município de Natal. Isso muito me orgulha também, né? Isso é a história. Eu conto essa história. Eu faço parte disso aí, dessa história. Com certeza, né? A ex-prefeita Micarla de Souza, que cria a secretaria, né? Provocada pelos anseios da sociedade, e traz você para ser secretária. E eu lembro que, assim, disseram, ela precisa ser sabatinada para saber se ela tem condição de assumir. E você ficou lá, eu acho, mais de 2 anos, né? À frente da SEMU. Eu fiquei à frente da SEMU quase 3 anos. Exato. Construiu políticas, né, sólidas, que hoje se ampliam. E a lei, ela traz um embasamento e uma segurança de que a mulher que sofre violência, ela só vai viver ali, naquele ambiente hostil, se ela não conhecer e não souber o que a lei tem para ampará-la. Então, conhecimento é tudo, sabe? Nós criamos, né, na Patrulha Maria da Penha de Natal, um folder que circulou no dia 8 de março, que ensina 4 passos que a mulher não pode deixar de ter para se sentir segura. Primeiro, criar sua rede pessoal. Quem são as pessoas que ela confia para dizer que está sofrendo aquela violência? Segundo, procurar saber, em querendo denunciar, como é que ela acessa a rede. Terceiro, denunciar o seu agressor para que ele não fique impune, porque a impunidade também é muito desestimulante para a mulher saber que o agressor não vai ser punido. Agora ele vai. E pedir ajuda, discar 180, 190. Porque o silêncio pode chegar à morte, né? Com certeza. Inclusive, nós temos um dado da Patrulha Maria da Penha de Natal que muito nos honra, que ele conseguiu em 3 anos zerar feminicídio em Natal. E para esclarecer, as pessoas dizem assim, eu quero ligar para a patrulha. Não pode. É um número sigiloso e só quem tem o telefone da patrulha é a mulher que é assistida. Porque existe o processo, ela denuncia, ela recebe a medida, ela adere, né, para o monitoramento da patrulha e ela passa a ser protegida. Porque todo o trabalho que é feito de proteção, dessa rede de proteção com as mulheres que sofrem violência. Com certeza. Queria parabenizar, né, pelo seu trabalho, né, agradecer a sua presença aqui. E todas as mulheres que passam aqui, a gente pede para escolher uma cartinha assim, que é uma carta de mensagem, né? Vamos ver o que é que sai hoje aqui. A partir de agora, assumo a totalidade da minha vida. Dentro disso que a gente está falando, eu acho que essa frase tem muito a ver, né? Como é que a senhora encaixa, assim, a partir de agora, para essas mulheres que estão nos ouvindo agora, a partir de agora, assumo a totalidade da minha vida? Isso é uma tomada de decisão que essa mulher vai ter com relação à sua vida e à vida das mulheres nas quais ela vai poder interferir. Obrigada. Estamos de volta com Mulheres Extraordinárias e agora eu recebo Mirela Meg, né, que é nossa colaboradora, amiga do Sistema Ponta Negra de Comunicação. Meg, quantos anos de TV Ponta Negra? Já tenho 11 anos de TV. 11 Com anos de muito TV. prazer. Você é produtora.
do Patrulha da Cidade. A gente está no Agosto Lilás, né? E eu queria começar conversando com você sobre isso, né? Você que está todos os dias lá, em contato com as delegacias, recebendo as informações todas. Tem algum caso assim que você tenha recebido, que você tenha visto, que tenha lhe chocado mais? Então, Rose, primeiro agradecer pelo convite. Para mim foi uma surpresa esse convite, até por ser uma coisa bem íntima minha. E falar de violência contra a mulher ainda é um tabu, principalmente para quem vivenciou, quem foi vítima disso, vítima de ter realmente sofrido por aquilo, mas não por viver esse momento mais. Bem, o Patrulha faz parte de mim hoje e eu tive muitas denúncias já que eu já peguei, e principalmente de um caso que eu me envolvi mesmo, que foi de Extremóis, uma mulher que foi violentada no meio da rua pelo namorado. Ele, na época, era funcionário da prefeitura, e logo depois foi um caso que no estado assim foi bem falado. Ela hoje, eu me apeguei muito a ela, porque eu vivenciei isso há 10 anos atrás. Então, eu tinha medo, na verdade. Eu tinha já pego outros casos, tinha conhecido outros casos de violência contra a mulher, só que eu nunca tinha me envolvido, porque por eu viver, principalmente no momento que eu vivi, os anos que eu vivi, isso dentro da minha casa, eu pegava casos que muitas vezes eu dava para outra produtora, outro produtor, porque eu achava sempre que era vitimismo. Achava sempre que a pessoa que estava ali estava se fazendo. Ah, ela mereceu. Se ela apanhou, é porque ela tentou dar. Uhum. Eu sempre. Mas isso, na verdade, não era porque eu achava que o homem estava certo, mas por viver aquilo e. Talvez você não quisesse enxergar a sua própria verdade, Exatamente, né? exatamente. Então, esse foi um caso que. E foi um caso, na verdade, que eu vivia ainda a violência, só que eu comecei. E tanto que eu chegava em casa e eu comentava. E ele, na época, ele sempre criticava. Ah, mas você tem que saber o que foi que ela provocou. Será que eles não estavam bêbados? Você viu? Aí eu mostrava o vídeo. Ah, mas o vídeo ali, ó, você vê ela chutando ele, porque tinha até um momento. Sim. Então, foi um momento que até eu fiquei muito amiga dela, da vítima. E por várias vezes a gente colocou ela no patrulha, demos voz a ela, na Inclusive, esse verdade. caso gerou até a questão de a criação de uma lei municipal, Exatamente. né, que, como ele era funcionário da prefeitura, Isso. para que não pudesse ser contratado nenhum Não funcionário, né, funcionário que que tivesse já tivesse. Maria da Penha, Exatamente. tivesse a ficha suja, na Ô, verdade. Meg, durante quantos anos você viveu dentro de um relacionamento abusivo? Durante 7 anos. 7 anos. 7 anos. Mas desde o começo você, assim, o seu companheiro dava sinais de violência ou tipo assim, não, ele começou, porque sempre se fala, né, assim, Isso. ah, um relacionamento abusivo, uma violência contra a mulher não começa da noite para o dia. Não. Ela vai dando pequenos sinais. Esses pequenos sinais foram acontecendo também no seu relacionamento? Foram, como acontece em outros relacionamentos, mas a gente não vê, não percebe. Primeiro, uma mania feia, mentir. Ele mentia diariamente, descaradamente. E outra, além de mentir, eu via o tratamento dele com a mãe. Ele era de desligar o telefone na cara da mãe, porque ele tinha filhos e não criava os filhos. Um dos filhos quem criava era a mãe. E quando a mãe ligava para ele reclamando, vem pegar seu filho para passar o final de semana, para passar a semana, ele desligava, dava desculpas, mentia, dizendo que estava trabalhando e não estava. E destratava a mãe. Totalmente, mas não é assim uma discussão com a mãe, era palavrões com a mãe, xingava a mãe. E aquilo ali eu via. Só que eu, eu nunca tive essa experiência. Eu tive dois ótimos relacionamentos antes, Uhum. de homens íntegros, homens com caráter, e o último, inclusive, antes dele, a gente acabou por amizade, porque nós éramos amigos, sempre teve muito respeito nos meus relacionamentos anteriores. Então, com ele, tinha essa agressão já com a mãe e eu não percebia. Outra, o descaso com os filhos. Você tem uma filha, tem um filho, e você não quer cuidar dos filhos? Você acha que ele vai cuidar de você? Vai ser seu parceiro? Só que eu não vi aquilo. Porque às vezes quando a pessoa está envolvida emocionalmente, né, Isso, exatamente. apaixonada e tudo, assim,
Até Meg falou uma coisa que é muito importante, que é um sinal, acho que é o primeiro sinal. Para você, mulher, se você tem um companheiro, se você está começando a se relacionar com um homem que não trata bem a mãe, Os que pais, distrata os pais, olha, já ligue já o alerta. O sinal de alerta, bote já o sinal de alerta, porque com certeza é a primeira referência, né, de família que a pessoa eu tem. vejo isso. E os irmãos, se você tem irmã, se ele tem irmã, eu também vejo isso. Como trata as irmãs ou os pais. E a violência começou quando, assim? Você já tinha Então, alguns anos de eu relacionamento? acho que nós tínhamos 1 ano já de relacionamento. Quando eu não sabia, eu já ouvi outras entrevistas dizendo assim, que normalmente o homem agride quando está bêbado ou quando está drogado. Eu achava também isso, porque quando ele me agrediu a primeira vez, fisicamente, e porque a emocional já vinha, e eu não Sim. percebia, com traições, com mentiras, com ameaças, tipo, se você não ficar em casa, se você ficar me ligando, porque saía com os amigos para beber e queria chegar no dia seguinte, eu vou desligar o telefone. Quer dizer, isso já era uma forma, né? Sim. Saía no meu carro, inclusive, para chegar às 9 horas da manhã no dia seguinte. Então, nesse dia eu estava trabalhando no Carnatal, foi até na época lá no Parque Aristófanes Fernandes, a gente estava fazendo a transmissão, eu acabei e ele já estava bêbado em cima de um trio curtindo. E eu cansada, porque a gente sabe que a retumba de Carnatal é muito grande, já tinha Sim. acabado o Carnatal, o último dia, e eu pedia para ir embora, ele não. Aí o que eu fiz? Peguei a chave do meu carro e fui embora, deixei ele lá. Ele chegou no dia seguinte, às 7 da manhã, ele estava drogado, eu não sabia, eu fiquei sabendo depois, e ele me agrediu. Saiu me puxando pelo quarto, eu estava dormindo, do nada ele me acordou, saiu me puxando pelos cabelos, me jogando pelo chão, até a sala. Por várias vezes. Foi onde eu rompi o joelho, o tendão do Ligamento do joelho joelho. esquerdo, o ligamento. E como foi, assim, você... Realmente, quando foi que você olhou para esse relacionamento, viu, assim, realmente esse relacionamento é abusivo mesmo? E como foi para você sair desse relacionamento? Passei quase 1 ano sem falar com meus pais, com minha família. É, eu fiquei, eu acho que 6 meses sem ver o amor da minha vida, que era minha sobrinha, que tinha acabado de nascer. Então, quando minha irmã disse assim: Você só vai ver Catarina quando você sair dele, se separar dele, foi quando eu fiz: Deu opa, aquele choque, deu assim. choque. Porém, não tinha me separado. Não me separei. Ainda continuei, eu acho que 5 anos com ele, tentando. E daí, só que a violência física, por eu ter denunciado ele ficou preso 8 horas ainda, pagou fiança, já saiu, a gente passou 2 meses separados, a gente voltou, mas aí hoje eu sei por que ele voltou. Porque tinha uma medida protetiva, tinha uma causa judicial que a gente tinha que ir para as audiências e ele ia ser julgado de qualquer forma. Então, ele quis estar comigo porque durante os outros anos, ele passou 5 anos me convencendo que não era para ir para as audiências. Mesmo você tendo todo o seu conhecimento, Isso. mesmo você sendo uma jornalista que estava dentro de uma TV, né, de uma televisão, lidando com aquelas situações, vendo as coisas acontecendo, mesmo assim, porque às vezes assim, muita gente pode perguntar, né? Mas Meg, você é uma mulher tão É, forte, porque a gente vê você uma mulher forte, sempre muito alegre, radiante, briguenta também, sim. né? Assim, você pediu ajuda nessa época? Ou você chegou e disse assim, não, eu tenho que ser a fortaleza e tenho que aguentar e viver isso tudo que eu escolhi sozinha? Então, eu pedi ajuda quando minha mãe, junto com minha irmã, eu acho que meu pai também estava sabendo, eles invadiram minha privacidade, só que hoje eu agradeço por isso. Na época eu fiquei muito revoltada. Eles contrataram um detetive particular. Minha mãe conseguiu pegar meu celular, dando uma desculpa, trocar meu celular com o dela, de uma desculpa, e colocou um microfone dentro do meu celular. E tudo que eu fazia dentro de casa, mesmo o celular desligado, ela ouvia. O detetive tinha. Então, um certo dia, meus pais me ligaram:
vem aqui para casa que eu queria conversar com você. E eles viram gritos, viram agressões verbais dele comigo, coisas que nem o pai permite. Sim. Assim, ninguém que gosta de outra pessoa iria permitir. E eles me botaram no sofá e disseram, olha isso aqui, ó. Aí meu pai chorou, minha mãe chorou, todo mundo. Você quer viver dessa forma? Você acha que é legal? Aí disseram tudo que ouviram durante, eu acho que 15 dias, 10 dias, que o detetive ficou sabendo de tudo que eu fazia, tudo que eu saía. Ele estava na minha cola. Quando ele saía, eu saía atrás, brigada com ele, o detetive ia atrás. Tudo ele sabia. Foi quando aí minha irmã levou Catarina e disse, você quer ter sua sobrinha de volta? Foi quando eu pedi ajuda. E 3 psicólogos que eu fui, eu desisti, porque a psicóloga dizia assim, você não merece ele, ele está fazendo isso com você. Só que eu não queria escutar isso. Eu queria escutar o que ele dizia de mim, que eu era louca, que eu precisava me tratar, que eu precisava de medicamento, porque eu era ciumenta, que eu era possessiva. Só que as psicólogas não me diziam isso. Me dizia que eu precisava sair dele, que ele era a pessoa que estava me fazendo mal, ele era a doença que estava me contagiando. Só que eu desisti de 3 psicólogos, porque nenhuma delas falavam o que eu Sim. queria ouvir. E ele ainda exigia que eu dissesse a minha terapia para ele. Então, assim, eu digo a você que sempre existiu 2 Mirelas, certo? Um antes desse relacionamento e um após, antes e um durante esse relacionamento. Eu sou o que era antes, após esse relacionamento, além de eu estar mais madura em relação a relacionamento, que eu não quero qualquer um hoje, não é qualquer um que chega perto de mim. Ainda tem esse lado da independência, de eu poder sair na hora que eu quero, de eu poder viajar na hora que eu quero, porque hoje eu tenho condições financeiras para isso. Ô Meg, dentro da sua vida que você viveu, dentro do momento que você está vivendo agora, o que você pode dizer para essas mulheres que estão nos assistindo? Eu acho que hoje, tudo que eu sou, tudo que eu estou hoje acontecendo comigo, eu devo a 3 bases na minha vida. Primeiro, a minha família, que nunca me abandonou, nunca desistiu de mim. Se você tiver uma família que mesmo sabendo que você está fazendo a coisa errada, mas que nunca vai desistir de você, você pode ter certeza que você vai vencer. A, a segunda parte é você ter Deus, você confiar nele, que ele vai lhe curar espiritualmente. Você pode não lhe curar fisicamente, mas ele vai lhe dar uma força assim, que é algo que só quem sentiu, quem sente, que sabe o que é o poder dele, que ele fez você, me fez ressurgir, sabe o que eu estou falando. E outros são meus amigos, que eu não posso deixar também. Hoje eu consigo definir quem são meus amigos, quem são meus colegas. Porque antes eu achava que todos eram meus amigos. E então eu acho que você que está em casa, você mulher que passa por isso, você que não tem coragem de se libertar dessa manipulação do homem que te faz infeliz, mas que você pensa que você é feliz, porque eu também achava que eu era feliz. Tente buscar ajuda, ou da família, ou de Deus, ou de amigos. Não é possível que alguém não vá lhe dar a mão, porque leis existem para isso. E Sim. nós temos leis. Nós temos leis. Basta você, mulher, ter coragem, basta você realmente procurar a sua felicidade, porque não é ao lado desse homem. Meg, queria que você escolhesse uma cartinha aqui. Você, entre essas cartas aí, escolhesse uma. A mudança é focar no novo e não brigar com o velho. Eita. Então, eu acho Eita. que talvez essa carta venha para dizer o seguinte, que você precisa olhar para frente, Sim. né? As dores estão aí e precisam, se existir ainda, elas precisam ser tratadas, curadas, né? Assim, mas o que importa é o que vem pela frente, né? E se a gente fica preso ao passado, o novo não chega. Então, vou ler novamente para você. A mudança é focar no novo e não brigar com o velho. Eu queria que você dissesse o que você... Gente, é impressionante, porque tem alguma coisa que não é Aqui, ó. normal.
Eu tirei férias agora há pouco, voltei. E durante as minhas férias eu fiz algumas coisas fora do normal. Uma delas foi, eu fui convidada a ir para um médico que ia fazer acupuntura, Dr. André Rogers. Quando eu cheguei lá, ele faz acupuntura, mas ele é formado em medicina chinesa. A gente passou mais de horas conversando e uma das coisas que ele descobriu através da minha energia foi exatamente isso aqui. E ele falou da minha ferida, ele perguntou se eu estava curada, e através de um método de hipnose, que não é aquela hipnose de apagar, mas ele conseguiu. Eu tô falando que ele conseguiu porque eu já tive... Antes, quando eu falava nisso, eu chorava e tinha muita raiva, muito ódio, e era o que me incomodava. E eu pedia a libertação a Deus, perdão a Deus, pedia para eu perdoar, não a ele, mas a mim, e eu não conseguia. Depois disso, já há alguns dias, eu já falei 3 vezes nesse problema que eu tive, e eu não sinto mais isso. Então, eu acho muito importante o que você fez hoje aqui, porque você, com certeza, pode ter virado aí a chave de algumas mulheres que nos assistiram. E eu peço para que essas mulheres também, que conseguiram sair já desse relacionamento, mas que ainda não conseguiram virar a chave, vão atrás de ajuda, porque não adianta se vitimizar, não adianta você, mesmo já saindo desse relacionamento, viver lembrando e chorando, não adianta. Hoje eu consigo viver tranquilamente a minha vida com meus amigos, com minha família, com meus colegas, enfim, eu sou uma outra Mirella. Então, é só não se vitimizar, não tá levando isso para si, porque esse é meu exemplo. Não, isso não é exemplo. Isso veio para amadurecer, para você aprender, para se valorizar, para se amar, porém é passado. Que é isso aqui, ó. Que bom. Obrigada, Meg. E obrigada a você também que esteve comigo aqui no Mulheres Extraordinárias. A gente se vê no próximo sábado. TV Ponta Negra. Potiguar como você.